Quero compartilhar com os irmãos Salmo 126. Amém? Todos acharam? Salmo 126. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Aleluia. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Curva a sua cabeça, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus amado, tu bem sabes que nós somos dependentes de ti, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença, sem a tua unção. Venha falar conosco, Pai, através dessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Aleluia. Irmãos, esse salmo foi escrito por alguém pós-exílio da Babilônia. Então, os irmãos que conhecem um pouco da história da Bíblia, sabem que os irmãos israelenses, povo de judeu, eles estiveram no cativeiro da Babilônia por 70 anos. E após esse cativeiro, eles saíram de lá por uma carta do rei Ciro, que deu autoridade para que eles voltassem para a sua cidade, Jerusalém, e ali pudesse reconstruir novamente a cidade, o templo. Depois foi Esdras, foi Neemias, reconstruiu os muros, enfim. Deus usou ali vários personagens naquele contexto para que Israel voltasse de novo para a sua cidade natal. E esse salmo, segundo os estudiosos, vão dizer que esse salmo foi escrito por um desses homens, né, o chamado Cântico de Peregrinação. Eles, depois que já estavam ali instalados novamente em Jerusalém, escreveram esse salmo. O objetivo desse salmo é mostrar que Deus restaura, usa nossas lágrimas e garante a colheita aos perseverantes. Amém? Eles perseveraram, muitos morreram, lógico, ali no cativeiro, mas muitos puderam voltar para a sua cidade e ali restabelecer novamente. O Salmo 126 nasce de um povo, né, como já disse, que voltou do cativeiro, mas ainda enfrentava ruínas, oposições. Quando você vai ver ali a história de Esdras, de Neemias, você vai ver que eles tentaram construir o templo, tiveram que parar o templo, se não me falha a memória, por 16 anos, por causa de perseguição, mas depois retomado de novo através do profeta Ageu, do profeta Zacarias, que incentivaram eles, Zorobabel, que estava no comando, o governador, e eles reconstruíram então aquele templo. Depois veio Esdras, né, trazendo uma reforma espiritual, introduzindo a lei novamente. Depois veio Neemias reconstruindo os muros, mas foi um tempo muito longo de restauração. A Bíblia vai dizer que quando os anciões viram os alicerces do templo sendo reconstruído, eles choraram, muitos choraram por lembrar que o templo que foi destruído era muito maior, era muito mais belo, o templo de Salomão. E aquele templo que estava sendo reconstruído por Zorobabel e os seus companheiros que ali estavam, era um templo menor, mas porém Deus dizia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E eu tenho certeza que assim também é nas nossas vidas, quando nós confiamos na providência de Deus, não importa o que ficou para trás, se Deus está conosco no presente, é agora que Deus vai abrir porta, é agora que Deus vai fazer o novo, é agora que Deus vai restaurar. Então esse salmo vem desse tempo, ele fala com quem já viu Deus agir, mas ainda está à espera de algo maior, né? Aquele que semeia a semente. Restauração não é um evento, é um processo. Diga comigo, é um processo.
Eles, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, levaram muito tempo. E aqui eu trouxe uma breve introdução que diz assim: vivemos em uma geração que busca soluções rápidas, respostas imediatas e resultados instantâneos. É verdade ou não é? Hoje tudo é rápido, tudo é para amanhã, ninguém tem paciência para nada. Queremos as bênçãos sem o caminho, o milagre sem a espera e a colheita sem o plantio. É impossível. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Na palavra de Deus, a restauração quase nunca acontece de uma vez, ela acontece passo a passo. Então, o que nós devemos saber, como diz esse texto, é nós semear a semente, é nós, às vezes, semear com lágrimas, mas esperar que Deus vai nos dar a colheita. Deus é aquele que cuida do seu povo, aleluia. Em primeiro lugar, como destaque desta palavra, Deus transforma cativeiro em liberdade. Diga assim: cativeiro em liberdade. O versículo 1 desse salmo diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Olha só que interessante. Agora você imagina só, entra no contexto da história. Imagina um povo que viveu 70 anos no cativeiro e agora ele recebe uma carta do rei Ciro dando liberdade para que eles voltassem. E se não me falha a memória, o rei até deu alguns donativos, ouro e prata também, para que eles começassem de novo o processo da vida em Jerusalém. Então, parece que eles estavam sonhando, como o texto diz, mas será que isso é verdade? Será que nós estamos saindo mesmo do cativeiro? Eles estavam saindo e, como o texto diz, estávamos como aqueles que sonham. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que Deus está preparando para você, aquilo que Deus está preparando para nós, nunca passou na nossa mente, é como se fosse um sonho realmente, porque aquilo que Deus tem para nós, surpreende nós, surpreende aquele que está do nosso lado. Por quê? Porque Ele é um Deus de promessa, amém? Como diz a palavra, é das lágrimas para o sorriso, é das lágrimas para o sucesso, é das lágrimas que Deus vai, é com as lágrimas que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, das lágrimas para a alegria. Diga assim: lágrimas para alegria, aleluia. Então Deus, Ele transforma cativeiro em liberdade. Deus muda cenários que pareciam definitivos. Eu me lembro agora de uma história da minha vida, né? Quando eu trabalhava em um posto de gasolina. E assim, eu nunca passou na minha cabeça, na minha memória, um dia estar à frente de uma igreja. Mas, porém, quando Deus resolveu trabalhar na minha vida, eu realmente abracei a causa. E quando eu olho para trás e vejo onde eu estou hoje, eu posso dizer, é como um sonho. É como um sonho tudo o que aconteceu, porque eu estava realmente em um cativeiro. Eu estava realmente preso em um sistema mundano. Eu estava praticando aquilo que não agradava a Deus. Eu fazia coisas muito erradas. E quando eu olho para quem eu era e para quem eu sou, eu vejo realmente o grande milagre de Deus na minha vida. Eu vejo realmente a misericórdia de Deus na minha vida. Porque se eu fosse Deus, eu jamais teria feito o que Ele fez comigo. E eu não sou nenhum, dos piores. Tem pessoas muito pior do que eu que hoje está pregando a palavra. O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus transforma mesmo cativeiro em alegria, amém? Deus restaura a vida de quem quer que seja, desde que realmente receba a palavra de coração. Quer dizer, nós precisamos acreditar que Deus muda cenários que pareciam definitivos. Não tem nada definitivo através de uma palavra que recebeu do mundo. O que é definitivo na palavra é que Jesus Cristo voltará. É que Ele tem uma morada para mim, Ele tem uma morada para você. Isso é definitivo. Isso ninguém muda, glória a Deus. Deus escreve novos capítulos onde achávamos que a história tinha acabado.
né? Deus escreveu uma nova história para aquele povo. Deus agora escreve para eles um novo cenário, um novo templo, novos muros. As pessoas estavam voltando para Jerusalém com júbilos nos seus lábios. Da mesma forma pode acontecer com você que está aqui nesta noite. Deus pode escrever novos capítulos para a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar aquilo que você está vivendo, o cativeiro que você está vivendo. Deus pode transformar em uma grande alegria. Aleluia! O que para nós era o fim, para Deus é um ponto de recomeço. O que para nós parece um fim, para Deus é um simples recomeço, porque quando nós estamos realmente no fundo do poço, quando nós estamos desesperados, não tem para onde correr, infelizmente não deveria ser assim, mas geralmente acontece assim, é quando nós estamos no fundo do poço, nós clamamos socorro, Deus. É por isso que às vezes muitas pessoas caem no fundo do poço. Porque é naquele momento que você vai lembrar de Deus. Muitas pessoas, quando estão vivendo no auge da sua vida, na abundância da sua vida, elas não lembram de Deus. E Deus está preocupado com a sua alma. Deus está preocupado com a nossa alma. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com aquilo que você tem. Deus está preocupado com o que você vai fazer com a sua alma. É por isso que às vezes Deus permite situações para que a sua alma seja salva. Aleluia! Glória a Deus. Nenhuma situação é permanente quando Deus decide intervir. Aleluia! Talvez você está aqui nessa noite vivendo um cativeiro, um momento difícil da sua vida, um momento que você acha agora acabou, para mim agora é só morte, para mim agora é o ponto final, mas para Deus nada é impossível, nenhuma situação é permanente quando Deus decide intervir, aleluia. Quando Deus levou aquele povo para o cativeiro, Deus já sabia que um dia Ele iria trazer de volta. Tanto é que os profetas já deixaram profetizado, testemunhado de que era 70 anos que eles iriam participar do cativeiro ou ficar ali no cativeiro. Após 70 anos, Deus interviu, Deus usou um ímpio, Deus usou o rei Ciro para que libertasse o povo de Israel. Trazendo para o nosso contexto, é a mesma coisa. Deus, querido, Ele não mede esforços para cumprir a sua promessa, para aqueles que o buscam, para aqueles que acreditam na sua palavra. Aleluia. Deus não mudou, Deus mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Aleluia. Jeremias, no capítulo 30, no versículo 3, olha o que diz a palavra: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-lo-ei a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. Tinha uma promessa para o povo, tinha uma promessa de que dias melhores virão. Vem dias, diz o Senhor, em que eu farei voltar do cativeiro. Então Deus também, Ele se preocupa com nós hoje. Se você está vivendo um cativeiro, no sentido espiritual, no sentido material, no sentido familiar, não sei qual o tipo de cativeiro que você esteja enfrentando, dificuldade que você esteja enfrentando. Se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir uma promessa, porque Ele cumpriu com o povo de Israel, Ele cumpre também com a sua vida, Ele cumpre com as nossas vidas, aleluia. Jó no capítulo 42, no versículo 10, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus é um Deus que vira o cativeiro, que muda a situação, aleluia. No tempo dele, no momento dele. Talvez você está aqui nessa noite querendo entender, mas por que eu estou aqui hoje? Deus está dizendo que Ele tem um plano também na sua vida. Deus te escolheu. Ele quer que você entenda Ele como seu Senhor e Salvador. Entenda que Ele pode mudar a sua história, mudar o seu cativeiro, transformar a sua vida, riscar o seu nome do livro do inferno e colocar o seu nome no livro da vida. Estou falando que simbolicamente Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. Eu tenho que crer que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, aleluia. Eu tenho que crer que Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vai buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. É isso que Ele quer que você crê, que Jesus é o seu Senhor. Por isso que Ele muda o cativeiro. De quem que Ele muda o cativeiro? De quem crê nele, de quem crê no Senhor Jesus, aleluia, e o adora em espírito e em verdade, aleluia. O Deus que agiu no passado continua também operando no presente. Ele não mudou, Ele não muda.
Ele continua fazendo as mesmas coisas. Quem mudou foi nós, o cenário em si, a política em si, o sistema. O Deus que reconstruiu muros continua reconstruindo corações. Quando nós vamos ver o livro de Neemias, nós vemos Neemias ali organizando todas as famílias, cada uma construindo a parte do muro, e eles todos animados construindo o muro. Quando você vai ver a história de Neemias, a Bíblia vai dizer que eles estavam tão atentos, tão preparados, que eles pegavam uma ferramenta de um lado e uma espada do outro, quer dizer, eles estavam preparados para guerrear contra o inimigo, quer dizer, mas os muros foram construídos, aleluia. Você sabe por que eles tiveram essa ousadia? Porque Deus tinha uma promessa na vida do povo de Israel, e eles tiveram a força de Deus naquele lugar. Não foi por causa deles, foi por causa do poder de Deus que agiu naquele lugar, aleluia, porque Deus reconstruiu a história do povo de Israel. Deus reconstruiu o templo, Deus reconstruiu os muros. Deus quer reconstruir também o seu coração, Deus quer reconstruir a sua história, Deus quer reconstruir também a sua vida financeira, Deus quer mudar você, Deus quer colocar na sua mente o entendimento de que você é filho do Pai, aleluia, e você possa desfrutar do melhor dessa terra, porque o melhor dessa terra não é para os ímpios, é para os filhos de Deus, é para aqueles que obedecem a sua palavra, aleluia. Vai chegar um dia em que nós estaremos com Ele reinando para todo sempre, e aí sim nós vamos tomar posse de tudo, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O Deus que curou uma nação, Ele continua curando corações magoados e sem força. Talvez você está aqui nessa noite com seu coração magoado, sem força, pensando o que vai fazer amanhã, como eu vou resolver esta situação. Coloque nas mãos de Deus, coloque nas mãos de Deus, peça a Ele o auxílio, porque o mesmo Deus que curou aquela nação, que fez aquele povo se alegrar depois que voltou do cativeiro, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo que Deus vai agir sobre a sua vida. Ele vai te fortalecer, Ele vai tirar toda a mágoa do seu coração, Ele vai colocar uma alegria no seu coração, mas para isso nós precisamos de uma decisão. Qual é a decisão? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, aleluia. O Deus que restaurou a cidade continua restaurando também as famílias. Quantas famílias que estão aí, separadas? Deus é o Deus que restaura famílias. Deus, ele quer mudar a sua família, quer trazer você de volta, o amor perfeito com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Deus quer fazer isso na sua vida, mas para isso você precisa entregar de coração a sua vida a Jesus, deixar Ele moldar você em todos os sentidos da sua vida, aleluia. Deus é um Deus de reconstrução, irmãos. Deus é um Deus que alinha os nossos pensamentos com os pensamentos dEle, aleluia. Deus é o Deus que faz aquilo que nós nem imaginávamos, como diz o povo aqui, é como um sonho, parece que não é verdade, mas eles estavam livres do cativeiro. É assim que Deus quer fazer também na minha vida e na sua vida. Quando você espera o tempo de Deus, Deus vai te libertar, Deus vai te restaurar e você vai viver uma vida como se fosse um sonho, porque Deus quer te dar o melhor dessa terra. Amém? O mesmo Deus que restaurou Israel continua restaurando vidas, seja ela em qualquer área. Deus quer restaurar a sua vida. Meus irmãos, muitas pessoas estão vivendo um cativeiro em suas vidas emocionais. Muitas pessoas estão vivendo um cativeiro em suas vidas espirituais, financeira, familiares. Elas precisam saber dessa verdade. Qual a verdade? Que Jesus pode restaurar estas pessoas. Aleluia! Nós estamos aqui nessa noite, a maioria cristão que entende a palavra. Nós não podemos deixar as pessoas no cativeiro. Nós não podemos deixar o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso companheiro viver um cativeiro emocional, um cativeiro na família, sendo que nós temos uma palavra, quer dizer, nós não, o Espírito Santo deixou uma palavra, e nós somos teus servos para levar esta palavra. Nós precisamos levar esta palavra àqueles que estão no cativeiro. Quantas pessoas estão vivendo no cativeiro? Quantas pessoas estão vivendo um cativeiro emocional, espiritual, familiar? Elas precisam entender que existe um Deus que ainda continua restaurando, tirando pessoas do cativeiro. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia!
Em segundo lugar, Deus usa as lágrimas como sementes. Salmo 126, e o versículo 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, ou colherão com alegria. O choro não é o fim. Diga comigo, o choro não é o fim. É parte do plano. Aleluia. É parte do plano. Aquele momento que às vezes você chora no seu quarto. Aquele momento em que você acha, como eu já comecei dizendo, que é o fim da sua vida. Mas para Deus não é o fim. Para Deus faz parte do plano dele. Você imagina agora, vou trazer um pouco de outra história da Bíblia. Você imagina quando José estava lá dentro do poço? Como que foi a história dele? Como que foi aquele momento lá dentro do poço? A Bíblia não relata. Mas eu tenho quase certeza que José chorou dentro daquele poço. Imagina alguém ser jogado pelos seus próprios irmãos dentro de um poço para morrer. Porque eles não jogaram ali pensando em tirar depois. Depois, o irmão mais velho pensou bem e tirou. Mas a realidade, eles queriam matar José dentro do poço. José chorou ali. Tem certeza que ele chorou. Mas Deus estava vendo a vida de José ali naquele poço. Porque o mesmo Deus que deu o testemunho, ou melhor, o mesmo Deus que deu o sonho para José, é o Deus que ia garantir o cumprimento daquele sonho. Então o sonho que Deus deu para José não ia acabar dentro de um poço, ia acabar no palácio, aleluia. Então o poço não foi o fim, mas foi parte do plano de Deus para a vida de José. Talvez você está vivendo a mesma coisa, você está vivendo dentro de um poço financeiro, um poço de dificuldade, você está achando, me jogaram aqui, ou meus irmãos me jogaram aqui, eu estou vivendo uma angústia terrível. Deus quer dizer para você nessa noite, meu irmão, meu filho, isso não é o fim, faz parte do meu plano na sua vida. Só creia que alguém vai tirar você desse buraco, vai tirar você dessa dificuldade. Você precisa crer que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nisso. Precisamos entender que muitas vezes as lágrimas não dão encerramento da sua história. Elas podem estar preparando você para uma grande colheita. Aleluia, aleluia. De jogado num poço desprezado, José se tornou governador do Egito. Aleluia, ele comandou todo o Egito porque Deus tinha um plano na vida de José. E Deus também tem um plano na sua vida. Você sabe por quê? Porque Deus, ele tem misericórdia. Diga comigo, Deus tem misericórdia. Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está a vida. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aleluia. Que palavra poderosa para você nessa noite e para nós. O choro pode até durar um tempo, a noite aqui está referindo a um tempo. Por que noite? Porque a noite geralmente é escura, dificultoso, mas o dia vem, o raiar do sol virá. Aleluia. E a alegria virá também com o raiar do sol. Se você crê que o momento de dificuldade, o momento de choro não é o fim, mas faz parte de um plano de Deus na sua vida. O que você precisa, meu irmão e minha irmã, é não tirar o pé da palavra, não arredar o pé da verdade, esperar com paciência no Senhor, porque aqueles que esperam com paciência verão a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Ana chorou também em esterilidade, ela alegrou-se na resposta de Deus. Quantos anos também Ana chorou em desespero, porque não tinha um filho, mas chegou um tempo em que Deus falou assim: chega, eu agora vou trazer alegria, eu vou tirar esse tempo de escuridão, esse tempo de escravidão, vou trazer alegria na vida de Ana também. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, olha o que diz Ana. Então orou Ana e disse: ah, meu coração exulta no Senhor, aleluia. O meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro da tua salvação, aleluia. Ana agora, em vez de choro, ela estava se alegrando. Por quê? Porque ela entendeu que o plano de Deus
era passar por aquele período de choro. O plano de Deus era com que ela sofresse algum tempo de humilhação com a sua outra rival. Mas chegou um tempo em que Deus falou assim: eu vou alegrar o coração de Ana, aleluia. Eu vou mudar a história de Ana, eu vou mudar o cativeiro de Ana. É isso que Deus faz. Deus muda o cativeiro, Deus muda a história, Deus transforma as nossas vidas, aleluia. E nós estamos esperando o grande dia em que Ele realmente dará um fim em toda escravidão, em toda dificuldade, o dia em que Jesus estabelecer o seu reino e nunca mais nós vamos sofrer, nunca mais passaremos por dificuldade, nunca mais veremos morte, nunca mais seremos afrontados pelo inimigo, porque agora Cristo reinará, aleluia. E nós aguardamos esse dia da grande restauração, aleluia. A Bíblia também nos fala de Jó no capítulo 42, versículo 10, Jó chorou na perda dos seus filhos, Jó chorou muito na perda dos seus bens. Ele foi só recebendo notícias ruins, chorou, mas chegou um momento em que Deus falou: muda esse cenário de lágrima para alegria, eu quero mudar essa história de Jó. Aí no versículo 42, versículo 10, nós vamos ver o que Jó disse assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, aleluia, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía, aleluia. Deus é um Deus que transforma choro em alegria. Aquele que vai chorando, semeando a semente, ele voltará com alegria, colhendo os seus molhos. É essa a reflexão que eu quero trazer para você. Da mesma forma que Deus fez com o povo de Israel, tirou da tristeza, trouxe para a alegria. Tirou a vida de Ana da tristeza, trouxe para a alegria. Tirou a vida de Jó da tristeza, trouxe para a alegria. Deus pode trazer você também para a alegria nesse dia, aleluia. Deus pode mudar o seu cativeiro, como Ele mudou o cativeiro de Jó, querido. Aí você vai ver a história de Jó. Jó permaneceu fiel ao Senhor, mesmo diante de muitas afrontas, mesmo diante da perda de todos os seus bens. Jó não murmurou, Jó simplesmente disse assim, um texto muito conhecido: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É isso que Deus quer ouvir dos teus lábios, em qualquer momento que você esteja vivendo. Bendito seja o nome do Senhor, porque dele é a vida, dele é o plano, dele é o tempo, dele é tudo. Ele sabe exatamente o que você precisa no momento certo. Nós precisamos só esperar nele, acreditar nele, aleluia. Ele é o Senhor das nossas vidas, aleluia. Salmo 56, versículo 8 também diz assim: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Deus está vendo tudo, as tuas lágrimas. A Bíblia diz que Ele está colhendo as suas lágrimas e colocando num odre. Está registrado no livro do Senhor, que está escrito aqui no Salmo. Não estão elas registradas no teu livro? Está tudo marcado, meu irmão. E tem anjos de Deus pertinho de você. Tem anjos de Deus pertinho de você, analisando cada passo que você dá, cada palavra que você fala, cada choro, cada lamento. Deus está vendo, Deus está colhendo. É Ele que está registrando tudo. E quando você vai fazer um balanço como pecador que nós somos, nós sabemos que muitas vezes nós somos falhos, nós murmuramos, mas acima disso tudo existe um que morreu por nós, Jesus Cristo, aleluia. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, aleluia. Nós não temos mais culpa. Quando Deus olha aquilo que os anjos registram ao seu favor, eu tenho certeza que tem muitas coisas ruins, mas Jesus, Ele chega perto e fala: Pai, esse aí eu morri por ele também, o meu sangue foi derramado por ele. Então, querido, Deus derrama também da sua misericórdia sobre você, aleluia, aleluia. Você só precisa crer. Pastor, eu sou muito pecador, eu sou muito falho. Não tem pecado grande para o Senhor, tudo é pecado. O importante é você se reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é pecador, entregar a sua vida para Ele, dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no seu livro, aleluia. Chorar não é fraqueza, permanecer fiel enquanto chora é fé madura. É isso que você precisa, ter fé madura. Mesmo chorando, a sua fé está ali.
eu creio que o Senhor vai me dar. E aí você pode até cantar aquele hino. Se Ele dá, Ele é Deus. Se Ele não dá, Ele continua sendo Deus. Porque o que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos aqui na terra. O que Ele tem para nós no reino dEle, meu irmão, não tem valor que se pague, não tem ouro que se pague. O importante é você concentrar todo o seu pensamento, como diz a palavra, no reino de Deus, naquilo que Deus tem para você. Algumas lutas, algumas dificuldades, algumas lágrimas nós vamos enfrentar, como o mesmo Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Olha o que Jesus disse, eu venci, vocês também vencerão. E por que nós vencemos? Porque Jesus está do nosso lado, aleluia. É porque Ele está do nosso lado. Chorar não é fraqueza, mas permanecer fiel é fé madura, aleluia. Permanece fiel, porque Deus vai honrar você. E se por acaso Ele voltar antes de cumprir uma promessa aqui na terra, a promessa celestial nunca vai faltar. Aleluia. O seu nome está escrito lá, você vai reinar com Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. É importante você focar nisso, naquilo que Deus tem para nós no céu, no reino dEle. Em terceiro lugar, quem persevera na obediência, colhe com alegria. Salmo 126, versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Deus prometeu o resultado, não apenas um consolo, pois a obra de Deus sempre é completa. Ele prometeu que o povo sairia do cativeiro, trazendo aqui o contexto. Ele prometeu que o povo sairia do cativeiro, e eles saíram, e aí eles tiveram que reconstruir tudo de novo. E quando eles começaram a reconstruir, houve dificuldade? Houve choro? Houve até morte? Houve. Mas o que Deus prometeu se cumpriu. Passado muitos anos, mas o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, Deus prometeu para aquele povo e Deus cumpriu, aleluia. É o que Deus faz conosco também. Ele quer ver a obra dele completa na sua vida. Deus quer ver a obra dele ser completada também na minha e na sua vida, aleluia. Salmo 138, versículo 8, olha o que diz Salmo 138, versículo 8. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos, aleluia. Ele nunca desampara você. Se você está semeando hoje com lágrimas, se você está tendo dificuldade para fazer o que Deus pediu para você, se está sendo difícil, a Bíblia está dizendo que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com júbilo, trazendo consigo seus feixes com alegria, porque Ele vai cumprir na sua vida, se você crer, se você entender que Ele é o Senhor da sua vida, aleluia. Deus não apenas conforta no processo, Ele garante a conclusão naquilo que começou. Ele começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. Ele começou, Ele vai terminar. O diabo às vezes tem colocado na mente de muitas pessoas que ela é uma derrotada, ela nasceu para perder, nasceu para ser miserável, pobre, abandonada. Não, o Senhor está dizendo para você nessa noite, você não nasceu para ser assim. Você nasceu para ser filho de Deus, aleluia. E como filho de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Ele, juntamente com Cristo, aleluia. Ele vai fazer o melhor na vida daqueles que semeiam com lágrimas. Eles vão colher com alegria, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Então Deus vai aperfeiçoar. O que nós precisamos então, pastor? Permanecer fiel na nossa fé. O choro pode vir, a dificuldade pode bater na nossa porta, mas você vai esperar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Deus, queridos, a promessa não termina em alívio momentâneo, mas em cumprimento total, aleluia, se tivermos paciência. Diga comigo, paciência. Deus pode cumprir na sua vida, aleluia, a promessa. Ele vai terminar aquilo que Ele prometeu. Ele não é um Deus que faz algo momentâneo. Às vezes Ele demora um pouco, mas Ele cumpre, porque Ele é fiel na sua palavra, aleluia. Tem de paciência? Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 36.
porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aqui está falando de 3 coisas. Nós precisamos ter paciência, para que depois de ter haver feito a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Pergunte para você. Você está fazendo a vontade de Deus? Depois de ter feito a vontade de Deus, aí o texto continua assim: possais alcançar a promessa. Então, para nós alcançarmos a promessa, primeiro, eu preciso de ter paciência. Segundo, eu preciso fazer a vontade de Deus. E aí, por terceiro lugar, você vai alcançar a promessa. Aleluia. E a promessa de Deus, ela não tarda. Ela chega na hora certa. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Olha que interessante. Se não havermos desfalecidos, não nos cansemos de fazer o bem. Quer dizer, não nos cansemos de adorar a Deus, não nos cansemos de fazer a vontade de Deus, porque a seu tempo ceifaremos, e se não havermos desfalecidos, em outras palavras, se você não desanimar pelo caminho. Se você desanimar pelo caminho, você não vai alcançar a promessa. Mas nessa noite eu quero deixar essa palavra para você. Continue semeando, mesmo que às vezes você precise derramar lágrimas. Continue semeando, aleluia. Porque o Deus que trouxe a vitória para o povo de Israel é o mesmo Deus que trabalha conosco aqui no Pedra Preta, amém? Ele vai trazer a vitória também. Ele vai tirar você da escassez, da escravidão. Ele vai levar você a um outro patamar de vida, porque Deus cumpre a sua palavra, aleluia. Se você for fiel à palavra, se você é uma pessoa que ora, que jejua, que busca a palavra de Deus, que sabe que você é fraco, que você é necessitado, que Jesus é o centro da sua vida, querido, pode ter certeza, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a sua história, aleluia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.